Olá, povo de Deus. Vamos estudar um pouco aqui a palavra de Deus, a Bíblia, né? Vamos ler o livro de João, capítulo 1, começando do capítulo 1, que fala: no princípio era só o verbo, né? E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João, capítulo 1, versículo 1. Aí, ele estava no princípio com Deus, né? Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 2. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1:3. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. João 1:4. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer, né? Virem a crer por intermédio dele. João 1:7. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo, né, ilumina todo o homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Aí veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. João 1:13. E o verbo, né, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, né, glória como do unigênito Pai. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. João, ele testemunha a respeito dele e exclama, né? Este é o de quem eu disse: o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. João 1:15. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, né? A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém, né, sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? João 1:19. Ele confessou e não negou. Confessou, né? Eu não sou Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. E disseram-lhe: pois, né, declarar-nos quem és. Declara-nos quem és tu, para que demos respostas. Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João 1:23. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: então, por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João, né? João respondeu:
Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. João 1:27. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Está lá em João 1:28. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia aquele, porém, que me enviou a batizar com água e me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João estava falando de Jesus Cristo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos. E o verbo de Jesus passar, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. O Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscai? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhe: e vinde e vede, Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele, aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E agora vamos para mais detalhe, explicação. Pois bem, o livro de João, o Evangelho de João, capítulo 1, ele introduz Jesus como o Verbo, Logos, de Deus, que destacando sua pré-existência, divindade e papel na criação e redenção. O capítulo ele descreve Jesus como a luz que veio ao mundo, mas que foi rejeitada pela maioria, embora alguns o tenham recebido e se tornado filhos de Deus. Além disso, João Batista é apresentado como o precursor que testifica sobre Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O capítulo ele começa com a declaração, entre aspas: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, estabelecendo a divindade e pré-existência de Jesus Cristo. O Verbo, ele é apresentado como o agente da criação através do qual tudo foi feito. Jesus é descrito como a luz que veio ao mundo, mas que foi rejeitada pelas trevas, representando a humanidade que vive em pecado. João Batista é introduzido como a testemunha que preparou o caminho para Jesus, testificando sobre ele como o Cordeiro de Deus.
O capítulo ele fala sobre, né, a encarnação do verbo, na encarnação do verbo, né? Quando Jesus se tornou carne e habitou entre nós. Aqueles que recebem Jesus se tornaram filhos de Deus, enquanto outros o rejeitam. No João capítulo 1, versículo de 1 a 18, né, que é o prólogo, este prólogo ele estabelece a base para todo o evangelho, apresentando Jesus como o verbo eterno, a luz do mundo e a fonte de vida. João Batista ele declara que não é o Cristo, mas que foi enviado para testemunhar sobre ele. Ele identifica Jesus como o Cordeiro de Deus. Jesus encontra seus primeiros discípulos, né, incluindo André, Simão, Pedro, a quem Jesus chama de Pedro, né, Filipe, e Natanael, a quem Jesus chama de israelita, em que não há dolo. O capítulo 1 de João é fundamental para a compreensão da identidade de Jesus como Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, trazendo a luz e a salvação para a humanidade. Pois bem, nós começarmos a ler, né, a Bíblia e pesquisar a Bíblia, como Jesus nos pede, né, nós passamos a entender melhor, né, a vida de Jesus e como tudo aconteceu. Enfim, eu só sei dizer que é uma experiência maravilhosa, né, estar falando do amor de Deus. Pois bem, queridos, que Deus abençoe a todos vocês, que Deus continue conosco, nos dando discernimento, sabedoria da palavra dele, né? E que ele esteja sempre nos protegendo, né? Ao sairmos, ao voltarmos, enfim, que Deus esteja com todos nós. É o que eu desejo a todos, em nome de Jesus. Amém. Fiquem todos com Deus.